Olá pessoal, aqui é a psicóloga Lourdes Possato, eu sou gestalt terapeuta, autora de 10 livros, sempre com o objetivo de levar autoconhecimento para que nós possamos nos responsabilizar pela nossa história e trabalharmos a nossa maturidade emocional, a nossa realização pessoal que deve vir, que acontece através do autoconhecimento, que é aquela percepção de como nós funcionamos. A gestaltoterapia, ela coloca de uma maneira muito clara a necessidade de nós nos olharmos e entendermos que tudo que nós fazemos tem uma função, que um dia nós entendemos que era importante. Então nós, através do nosso desenvolvimento, demos ou aprendemos a dar a importância a uma ou outra coisa. É o que na Gestalt a gente chama de figura e fundo, aquilo que nos move e o que está por trás da história, né? Então aquilo que nós fazemos, o resultado que nós temos e aquela percepção da origem desse comportamento. Isso é muito importante dentro da nossa história. Então, um dos pontos importantes que eu sempre falo é a aceitação da nossa história. Tem gente que tem uma defesa grandiosa que é de rejeitar a família, rejeitar a condição, rejeitar a história de vida dela. Gente, mas está errado. Tá? Se eu quero consertar alguma coisa, qualquer coisa, pensa, um carro, uma casa, qualquer coisa que quebrou, eu tenho que aceitar o fato de que a situação é como é, está como está. Ah, mas a casa está suja, tá? Se eu não aceitar isso, eu não vou nem pensar na forma como eu vou limpar. Eu nem saberia como começar. Mas aí eu preciso aceitar. Então, a nossa história é a mesma coisa. Se eu vou trabalhar o meu autoconhecimento, meus comportamentos, as minhas dificuldades, enfim, emocionais, eu preciso aceitar a minha história, compreender o que aconteceu, o que eu introjetei. Então, veja, é hiper necessário que nós saibamos um pouco compreender o que nós absorvemos na nossa infância. Tem gente que fala para mim, mas eu não lembro. Gente, necessariamente o nosso inconsciente, ele não vai fazer com que a gente lembre de tudo, não. Tem coisas que a gente não lembra. Normalmente, situações mais traumáticas, nós não lembramos, fica difuso. Mas, na Gestalt terapia, nós temos técnicas meio que de perceber, através das nossas sensações atuais, daquilo que nós temos no momento, um conflito, uma dissociação, sabe? Tipo, um lado pensa assim, outro lado pensa assado. Isso não é loucura, tá? Todos nós temos essas vozes internas, a coisa do tico e teco, né, que o pessoal fala, ou do anjinho e do diabinho, enfim, nós temos isso, é normal. O legal é a gente entender como esses lados funcionam e para quê, tá? E o que nós vamos fazer com isso. Essa é a parte bacana da terapia, né, do autoconhecimento. Então, tudo que nós vivenciamos na infância, lembrando ou não lembrando, tá? Se o trauma for muito sério, nós não vamos lembrar, mas tem uma finalidade. Tá? Eu poderia ficar horas e horas e horas aqui, dando exemplos de casos de traumas que refletem no dia a dia do adulto, tá? Então, desde, por exemplo, uma pessoa que foi orientada sob uma educação rígida, né, repressora, muita pancadaria, muito castigo, até o oposto disso, aquela educação mega hiperprotetora, onde não se deixava a criança fazer nada, sabe? 50 pessoas em volta da criança cuidando dela, para que ela não fizesse, para que ela não saísse sozinha, ou seja, fazendo tudo para ela e facilitando, a encrenca é a mesma, tá? Então, como nós absorvemos essa nossa história e a interpretação que nós damos a partir do que nós sentimos, é a parte legal do autoconhecimento, por isso que é autoconhecimento, é individual, tá? Mas aí, as dicas, principalmente as que estão nos meus livros, da gente orientar e tentar perceber como nós funcionamos, tá?
Então, normalmente, os comportamentos que nós mais trazemos lá da nossa infância são o que eu chamo de defesas emocionais. Então, tipo assim, a partir de tudo que nós vivenciamos, que fizeram com a gente, que falaram pra gente, a gente criou interpretações, a gente criou conclusões. E a maioria dos comportamentos de culpa, sabe, culpa, rigidez, autoperfeccionismo, ansiedade crônica, medos, muitos medos aqui, medo do abandono, medo da morte, medo de doenças, vem de lá de trás. Eu tenho 2 livros bastante interessantes que falam muito sobre isso, que é Ansiedade sob Controle, com técnicas e dicas de relaxamento, respiração, alfagenia, biodança, para trabalhar esses antídotos, né, para a ansiedade negativa e entender o que é ansiedade positiva e negativa. É a qualidade dos nossos pensamentos que vai gerar essa ansiedade. E outro livro muito interessante, que é o Medos, Fobias e Pânico, que explica todo esse processo da nossa natureza neurótica, de onde vem essa parte neurótica da nossa natureza, e as crenças que nós absorvemos. E tem lá na segunda parte do livro todo um dicionário dos mais variados medos e um pouco da explicação desses medos. Quando nós entendemos a nossa história, quando nós entendemos os nossos medos, a nossa ansiedade, a nossa culpa, a nossa cobrança, nós entramos num equilíbrio maior, tá? Então, existem traumas, tudo que nós vivenciamos. E tem gente que fala assim para mim, mas tem algum trauma que é pior? Não. Por mais que alguém fale, mas o abuso sexual não é a pior coisa? Não. Mas a morte da mãe, do pai, uma doença grave naquele momento, ou um histórico de violência, de um pai alcoólatra, uma mãe esquizofrênica, é um trauma sério? Gente, tudo é trauma. Tudo é trauma. Depende da maneira como nós interpretamos. Depende da maneira como nós concluímos coisas a nosso respeito. Então, nós temos muitos quadros de personalidades até graves, tá? Que acontecem em cima de um trauma. E a partir daquele trauma que aquela criança absorveu como grave, ela vai desenvolver defesas. Então, isso que é legal a gente entender. O que nós absorvemos faz com que nós concluamos coisas a nosso respeito. E a partir daí, a gente cria como um mecanismo de sobrevivência mesmo, porque nós viemos para cá para viver, não para morrer. Então, em cima do mecanismo de sobreviver e o medo da morte, que é natural na nossa nesse processo, tá, de encarnação, nós estamos aqui para viver. Então, em cima desses 2 processos de vida e de morte, nós vamos criar o que eu chamo, o que a Gestalt chama de decretos de sobrevivência. E os decretos de sobrevivência são essas defesas emocionais. Eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar, eu tenho que atender todas as expectativas, eu não posso dar nenhuma bola fora, eu tenho que fazer tudo certinho porque imagino o que vão pensar de mim. E se me criticarem? E aí vem os medos das críticas, as fobias sociais, né? O que o outro está pensando, o outro me olhou. Nossa, o que eu fiz para ele me olhar daquele jeito? Então veja que coisa interessante que a gente vai absorvendo, os nossos decretos de sobrevivência que nós vamos criando, baseado naqueles traumas ou situações e nas conclusões que nós chegamos, tá? Que nós fizemos. E a partir daí nós criamos os decretos de sobrevivência. Então a personalidade altamente passiva, altamente cobradora, tirana, até o narcisismo, inclusive, são decretos de sobrevivência, tá? Que a criança introjeta, ela conclui, ela constrói. É o que eu chamo da personalidade formatada, que são grandes defesas que nós precisamos, sim, olhar, porque eles nos fazem mal. E como que a gente vai saber? Aí que tá, né? No outro vídeo que eu falei da natureza atualizadora, essa natureza vai nos mostrar, em algum momento da nossa vida,
aquele momento que a gente está mais pronto espiritualmente, enfim, para nos resolvermos e sermos aquilo que nós somos, executarmos o que nós estamos fazendo aqui, que é o nosso processo, né? A nossa proposta kármica. Então veja, olha que interessante. Não interessa, de repente, para alguns isso aparece aos 18 anos, outros aos 20, outros aos 30, 40, enfim. A idade que aparece, ela mostra o somatório de situações que estão lá dentro e que a natureza dessa pessoa faz ela piorar pra caramba. Então vem sintomas, vem doenças, quadros emocionais, grandes instabilidades, descompensações, como eu até já falei no vídeo sobre reatividade e impulsividade. Então, um monte de coisa desagradável, tá? Chata, que faz mal, que dói, enfim, emocionalmente ou fisicamente. E para que serve isso, gente? Para que a gente olhe, né? Então, dependendo da problemática emocional, seja um relacionamento, uma decepção de trabalho, enfim, qualquer problema, é a natureza mostrando que aquela pessoa precisa de ajuda, ela precisa se conhecer. Então, a maioria desses nossos traumas, tá, que nós não vamos especificar qual que é pior, qual que é mais levinho, porque todos são, dependendo de como a criança absorveu, vai gerar grandes problemas, né? Que é a ansiedade crônica, os medos, a culpa, o perfeccionismo, o medo, né? E então os medos mais o núcleo de medo que a gente precisa descobrir no processo de terapia é justamente aquilo que a criança vivenciou lá. Normalmente é o medo do abandono, o medo de ficar sozinho sem ter com quem contar. É uma coisa muito séria, tá? Que a criança tem lá dentro, é o núcleo de medo existencial. Então sempre nós precisamos chegar nesse núcleo de medo. Eu tenho, com toda a minha experiência, eu consigo perceber muito fácil como a pessoa funciona e o que ela precisa descobrir, fazer, mudar. Mas ela tem um tempo, ela tem um ritmo para absorver toda essa explicação, todo esse... É o caminho das pedras, né, que eu chamo, que a gente faz com o paciente, para que a pessoa vá absorvendo e vá percebendo que ela tem potenciais, inteligência, sabe, que ela tem uma natureza que proveu ela de capacidades para enfrentar tudo isso. Afinal de contas, por pior que a infância tenha sido, ela sobreviveu e ela chegou até aqui. Então, se chegou até aqui, alguma coisa ela precisa perceber sobre ela mesma. E talvez aí sim seja a grande busca da felicidade, né? Aquilo que eu chamo de busca da cura emocional. Então tá aí algumas reflexões para que você não se sinta um ET, para que você entenda que numa graduação de 0 a 100, cada um tem a sua percepção. Como eu já falei muitas vezes, nós somos seres únicos. O que não fez mal para um faz para o outro. Eu fiz algumas pesquisas muito interessantes na época da faculdade com gêmeos e trigêmeos, e nós percebíamos que aquelas figurinhas nascidas, né, no mesmo momento, com o mesmo pai, mesma mãe, sabe, todas as condições lá iguais, cada um era de um jeito. Esse estudo se manteve por vários anos, já teve um início em anos anteriores, onde nós continuamos com a observação, tá? E pudemos perceber a individualidade única, essa percepção individual, né? Então não interessa, são 4 crianças, cada uma sente de um jeito, cada uma vai absorver uma neurose diferente, sabe? É interessante, muito legal esse estudo, essa percepção de como realmente nós somos seres individuais. E por isso a gente precisa ter esse olhar todo individual e pegar muito seriamente esse lance da responsabilidade, que é o autocuidado, o autorrespeito, porque, como eu sempre falo, são as atitudes que hoje vão resolver aqueles buracos anteriores ali dos traumas da infância, certo? Então, olha a importância da gente entender isso e hoje, tá? Então, veja, como é que a gente muda? Procedimento para mudar. Eu preciso entender a origem da história. Eu preciso aceitar essa origem
A partir daí, eu vou desenvolver uma percepção e vou desenvolver atitudes de autorrespeito, autoaceitação, para que eu faça o meu próprio suprimento e seja responsável. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Dê o seu like se você gostou, compartilhe, porque eu acho que é um assunto interessante para as pessoas refletirem, né? Tem aí as referências dos livros que eu já falei. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Alguma sugestão de tema, quiser contar uma história, fica à vontade, tá bom? Então eu agradeço muito pela atenção e nos vemos aqui no próximo vídeo. E se inscreva se você ainda não se inscreveu, ok?